Página de número 41. Tem livro já? Capítulo de número 4. Começou, é? A gravação? Sai daí, sai. Eu tenho certeza absoluta. Tadinho. Vamos lá, página número 41. Capítulo 4. A evangelização na contemporaneidade. Acharam? Eu vou ficar igual ventilador assim no meu ouvido. Vou tirar assim essas cadeiras daqui. Tudo bem? Vamos lá. Quem achou, diga achei. Achei. Bora lá, irmãos. A igreja primitiva, eu gostaria que todos acompanhassem. A igreja primitiva fez muito na sua época. Evangelizou o mundo conhecido por um espaço de 60 anos, irmãos. Olha que coisa fantástica. A igreja primitiva, que contava com muito menos crentes do que hoje, mas infinitamente menos. Hoje talvez tenha aí 1 bilhão de cristãos no mundo, né? Cristãos evangélicos, 1 bilhão. Não é coisa pouca não, né? Então, 1 bilhão de cristãos aproximadamente, ou um pouquinho mais, com todos os amparados que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o recurso que a gente tem, não só de mão de obra, mas de dinheiro, e todos os outros que a gente imaginar, de comunicação, locomoção, a gente tem essa dificuldade enorme de evangelizar o mundo, né? Há muitos países, muitos povos, no nosso país mesmo, há povos. Vocês assistiram o videozinho que eu mandei bem no começo da matéria? Os 8 segmentos menos evangelizados? Sim, assisti. Viu lá? Lembra de algum? Não lembro muito não, mas eu assisti. Nenhum. Os países lá da África. Não, os 8 segmentos aqui no Brasil. Nós temos segmentos no Brasil que são menos evangelizados, né? Ninguém. Esse aí eu acho que foi outro, então. Ninguém. Ou foi esse? Bem pequenininho. Isso, mano, esse aí. Bem pequenininho. Não, é daqui mesmo. Que realmente... São segmentos, são segmentos. Quando a gente fala de missões, né, a mente vai lá para fora, né? Não, a gente tem missões, inclusive, transculturais no Brasil. Porque nós temos outras culturas no Brasil. Sim ou não? Poderia citar uma? Bora lá, força a mente. Índia. Hã? Índio? Sim, os índios, os indígenas. É um deles. Quem mais? Nós temos os quilombolas, né, descendentes de escravos. Nós temos os mais ricos, os ricos dos mais ricos. Um povo difícil de acesso, né? Os pobres, os mais pobres dos pobres, outro. E eu esqueci outro, os ribeirinhos, né? Outros também que vivem lá à margem dos rios e tal. E nós temos outros mais. Então, inclusive, eu peço que vocês voltem lá, procurem lá, ou se quiserem, me lembrem que eu posto de novo para vocês. Mas nós temos, inclusive, missões transculturais dentro do Brasil. E a gente tem dificuldade, nós temos, acho que, 354 tribos indígenas no Brasil. 354 tribos indígenas. É muito, né? Com os seus dialetos, não é que todo mundo fala a mesma língua, com seus dialetos. Uma forma um pouco diferente uma da outra de viver, mas bem semelhante. Dessas 354 tribos indígenas, nós temos 112, se não me falha a memória, que são evangelizadas, que foram alcançadas. As outras não têm presença de um missionário. A gente está falando de Brasil, irmãos. Olha só. Nós temos tribos indígenas, eu falei isso semana passada, não? Não, né? Nós temos tribos indígenas aqui no Pico do Jaraguá. Não dá 40 quilômetros, né? 40 se der, muito. Não teve uma manifestação uns 3 semanas atrás aí? Vocês lembram, não? Vocês assistem jornais? Né? Teve uma manifestação, eles interditaram lá um acesso do Pico de Jaraguá, porque acho que estavam querendo desapropriar ou não reconhecer uma reserva, uma área lá que é reserva indígena, né? Tem aí a questão da renca. A renca, pensei outra coisa, né? Uma renca de gente, não. A renca, ela é um território na floresta amazônica que o governo estava querendo não mais reconhecer como reserva indígena e tal. Então, assim, nós temos esse povo que são os índios que precisam de Cristo e que é gente que não tem
assim, tanta presença missionária, e a gente está falando de outra cultura. Então eu falo assim, nossa, eu queria fazer missões lá na China, lá na África. Tudo bem, não tem problema. Mesmo porque a gente já falou aqui que a gente evangeliza, enquanto evangeliza, a gente também faz missões transculturais, ao mesmo tempo, né? Aí o que vem à mente de muitos irmãos, às vezes, que já me falaram, quando falo de missões, é assim, André, mas a gente é uma igreja tão pequena, a gente não tem dinheiro, a gente não tem uma pessoa preparada para missões, mas isso não é impeditivo, isso não é obstáculo para que se faça missões. Para que a gente faça missões, inclusive tenha contato com o missionário, é só querer, irmão, nada mais. Só ter vontade, um pouquinho de desejo, um pouquinho de desejo de obedecer a Cristo e a palavra. Porque uma igreja, por exemplo, como essa aqui, que tem seus 40, 50, 60 membros, quem congrega aqui? Mais ou menos? 60? 60, deve ter 60. Vamos colocar 60. Então vamos colocar 40. 35. Amados, uma igreja, um povo que se reúne, seja 15, 20 irmãos, tem condição de fazer missões transcultural, porque há diversos missionários, né, em diversos lugares, como eu já falei no Brasil, sertões, tem os sertanejos também, outro segmento, né, sertanejos, é que eu não lembro dos 8 não, e a gente pode inclusive sustentá-lo integralmente. Falei, André, aí piorou, que está falando de dinheiro. Então, uma igreja pequena, de periferia, que é o caso da maioria das nossas igrejas, não tem dinheiro. Não, como não tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Fala, não tem dinheiro. Tem dinheiro. É que a gente está pensando em 10 mil, em 20 mil, em 5 mil, 3 mil. Não. Dependendo do local, no sertão do Brasil, com 400, 500 reais, você sustenta uma família de missionários. Olha, irmão. Paga aluguel, consegue se manter com 500, 600 reais. E aí fala para mim, se uma igreja com 30 membros não consegue, 30 membros, 20 reais de cada, 20 reais conseguiria então sustentar uma família de missionários. Olha só, percebe como tem condição? O que falta para a gente? Prioridade. O que falta para a gente? É a importância que a gente dá a missões, é isso que falta. Não falta dinheiro, não falta condição, não falta recurso. Inclusive, quando um projeto é de Deus, os recursos vêm, porque quem envia é Deus. Isso é uma experiência que eu tive, uma das experiências que eu tive a respeito disso, eu não sei se eu contei para os irmãos, 5 anos, 4 e meio, 5 anos atrás aproximadamente, por aí. O meu pastor na ocasião me pediu para fazer um trabalho de missões na igreja, denominação grande, denominação que tem dinheiro, tradição e tal, e só que não tem, mais de 100 anos já tem essa denominação, não tem trabalhos consolidados de missões, não tem o perfil, gasta-se rios de dinheiro, e é rios de dinheiro, pense em dinheiro, irmão. Pensou em dinheiro? Multiplica por uns 8, é isso aí. Gasta em construções, né, faraônicas, negócio assim, onde a manutenção do prédio é 100 mil reais por mês. Não vou falar onde é o local, nem que é, tá? Mas, né, 100 mil reais, eu estava lá, eu sei porque eu estava. Você já foi de lá? Sim, fui de lá. E eu estava lá. Claro, lógico. Aí eu ouvi da boca do cidadão que era o PP, né? PP vocês sabem o que é, né? O pastor presidente, ele disse 100 mil reais nós gastamos aqui na manutenção do prédio. Ele estava falando de água, tem elevador no prédio, na igreja tudo. De água, de energia, material de limpeza, ele detalhou lá, de 100 mil reais. Só que o entorno dessa igreja tem cortiços, tem moradores de rua, tem uma série de demanda social, é um negócio para mim contraditório, né? Para mim é contraditório. E trabalho missionário então, nem pensar. Se tem fachada, tem para movimentar também alguma coisa, tem só para falar que tem, para o desencargo de consciência, pega uma mixaria, uma esmola, dá para o missionário que não adianta nada, né? Então é mais ou menos assim que lidam com missões, né? Então, esse pastor, ele me pediu para fazer esse trabalho missionário, a gente começou aos poucos na conscientização da igreja, né? Mostrando a importância, mostrando a realidade da vida, porque, irmãos, a gente fica nesse mundinho aqui, a gente pensa que o mundo é isso onde a gente vive, São Mateus, Boa Esperança, Zona Leste, São Paulo, a gente pensa que o mundo é isso aqui, né?
Aí a gente vai para outras realidades, a gente vê que o negócio é totalmente diferente. A gente vai, por exemplo, para um Amazonas, a gente vai para um sertão lá do Piauí, se não me engano, ainda deve ser, a Piauí, a cidade Teresina, né? É a cidade com a menor renda per capita de todo o Brasil, a cidade mais pobre, o estado mais pobre que tem em todo o Brasil. Então você vai para o sertão do Piauí, onde se tem uma refeição por dia, né? Aquela casa com 7, 8, 12, 15 filhos, e refeição não é arroz, feijão, um bifão, não, tá certo? Né? São coisas são grãos, muitas vezes uma macaxeira que é ralada e é feito uma coisa ou outra assim, e é uma farinhazinha com água, sal, essas coisas assim, né? Não é uma refeição. E aí a gente vê a realidade das coisas, vai para um Haiti, para uma África, né? Vai para muitos outros lugares da Ásia, a gente vê a miséria, a realidade, que não tem nada a ver com a gente aqui. A gente tem tudo. Por mais dificuldade que nós passamos, nós somos pobres, né? Dificuldade de pagar as contas, dificuldade às vezes de fazer um passeio com a família, comer uma pizza que não sobra 30, 40 conto no mês, às vezes o dinheiro é mais curto e o mês não acabou ainda, não é a nossa realidade? Mas em comparação com essas outras realidades, meu Deus, nós somos assim, nós estamos chorando de barriga cheia, literalmente a barriga cheia, graças a Deus, né? Porque nós comemos pra caramba. Quem come menos aqui tem 3 refeições no dia. Acertei, irmão? Acertou. Né? Estou falando quem come menos. Estou falando que a maioria aqui tem 5 refeições no dia. Fora o assalto da geladeira na madrugada que ninguém conta, isso não é contabilizado. Estou falando durante o dia, às claras, quando todo mundo está vigiando, né? Porque na madrugadinha, onde foi, meu amor? Bebeu uma água. Que água? O quê, rapaz? Beber água, o quê? Então, amados, o que acontece? A gente está falando de outras realidades e nós temos condições. Nós temos condições, não é muito. E quem quer fazer muito não faz é nada. Quem espera recursos não faz nada. Quem espera ter toda a estrutura não faz nada. Então nós começamos a conscientizar, mostrar para os irmãos, olha, a realidade é essa aqui no mundo. Olha quantas pessoas sem Cristo, morrendo inclusive diariamente. E tem um relógio mundial, né? Vocês entram lá no Google, já viu? Yuri, relógio mundial? Se tivesse internet aqui a gente ia pegar. Relógio mundial. Lá conta quantas pessoas estão. Isso é como que fala? É atual, né? É aquilo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Por exemplo, se tiver internet, pega aí, relógio mundial. Mamãe, vai ser uma coisa fantástica aí, só para vocês perceberem o que eu estou falando. Nós passamos aproximadamente 2 horas aqui, pelo menos a proposta do curso é essa. Né? Tá aí, meu irmão? Obrigado. Não? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu pego relógio, do fim do mundo? Não, isso aqui não. Isso aqui deixa eu ver, é o relógio mundial da contagem, né? Estatísticas mundiais, deixa eu ver, relógio mundial Berlim, eu acho que esse primeiro aqui eu consigo, deixa eu ver aqui, eu passo para você. Isso aqui, não seria no YouTube não, vou buscar lá no Google. Posso aqui, mano, mexer? Pode mexer. Então tá bom, deixa eu pegar aqui só para a gente perceber o que eu estou falando. Então a proposta nossa seria 2 horas aproximadamente aqui, né? Vamos ver, deixa eu só digitar aqui que eu sou homem. O homem faz uma coisa de uma vez só. Não faz 2 não. Deixa eu ver. Tá, eu acho que é isso aqui. Vê se eu pesco aqui. Estatísticas mundiais. Isso. Em tempo real. Então essas 2 horas que nós estamos aqui, vamos ver quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo. Deixa eu ver se abre aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Parece aí, cidadão. Você, o relógio. Vai dando glória, irmão. É assim, quando vai dando pau no som, aí manda os irmãos da glória, que é para ver se o Espírito Santo resolve. A gambiarra. A falta a falta de, como fala, às vezes competência de de recurso. Dá glória, não quer para ver se... O inimigo está trabalhando. Não, porque a gente tem dificuldade com o silêncio, né? Entrou no carro, já liga o som, é um negócio terrível.
Tem dificuldade. O culto pentecostal é assim mesmo. Se esfriar, Já era. Tá todo mundo morto. o Espírito Santo tem dificuldade de reanimar o negócio. Rapaz, por que eu não estou? Deixa eu ver aqui. Tem várias opções, deixa eu pegar. Tem uma imagem, mas eu queria tempo real aqui. Se eu não conseguir, deixa eu ver. Por que não está aparecendo? Porque aparecer aqui um reloginho lá. Bom, eu vou ler aqui então, só para a gente ter uma noção. Deixa eu ver. Quantas pessoas... Tá. Em mais ou menos 9 minutos, e que ficou aberto lá, é um relato aqui, tá? Mas isso aqui é atual. Em 9 minutos que o site ficou aberto, ocorreram 2.250 nascimentos. 2.250 nascimentos. 900 mortes. A gente está falando em 9 minutos. 900 mortes, né? 9 minutos. Quem é bom aí de conta? Então, 900, 9 minutos. Vamos arredondar 10. Então, daria 10 minutos, né? Pela lógica aqui. 10 minutos, 10. 1 hora, 6 mil? 6 mil? É isso? 6 mil. 12 mil mortes por hora no mundo. 12 mil mortes. Quando nós estamos aqui falando a respeito de evangelização, missões, 12 mil pessoas morreram. A pergunta é, quantas dessas morreram sem Cristo? Meu Deus. Ah, não deve ser muito, hein? 12 mil pessoas. Imagina, vamos colocar aí, ser otimista, 2 mil morreram com Cristo, mas 10 mil, a cada aula que nós temos aqui, estão indo para o inferno, sem salvação. Estamos falando de 10 mil pessoas. Vamos multiplicar por 24 horas então? Quanto que dá? Se 1 hora deu 6 mil, 6 vezes 24. Bora lá, me ajuda aí. 96? 6 vezes 24. 144. Isso aí tá. 144 mil. Tá na calculadora. Eu gosto. 144 mil pessoas estão morrendo por dia, irmão, no mundo. 144 mil. Será que dá pra gente ter a noção do que é isso? Vai subindo, né? A gente perde a noção, né? 144 mil todos os dias. Eu fico imaginando por mês. Todos os dias. Multiplica. Vocês vão ver coisas absurdas. A pergunta é, quantas dessas... Ô, meu irmão, obrigado, viu? Deus te abençoe. Depois vocês pegam aí o atual mês, vocês vão ver lá exatamente, mas é isso aí. Então, 144 mil pessoas por dia. A pergunta é, quantas dessas estão indo para a eternidade com Cristo e sem Cristo? Ah, não, é muita pessoa, muita gente. E o que a gente está fazendo para que isso seja amenizado? Ou seja, morrer vai morrer. A questão não é morrer. A questão é quantos estão morrendo sem Cristo. O que a gente está fazendo? Qual é o mínimo que a gente está se propondo a fazer? Ah, não, eu não tenho condição. Tem condição. Ah, eu não tenho noção. Não tem noção, então procura quem tem noção e quem já está fazendo. Foi isso que eu tentei fazer. Então eu mostrei a realidade para os irmãos, procurei conhecer alguns missionários, ia em igrejas que já faziam trabalho missionário, tive contato com um, com o outro, fui trazendo na igreja esses missionários de fato, né? Não é gente só que vem pregar sobre missões, é gente que estava no campo. Inclusive tive contato com uma irmã chamada Irmã Suzy. Ela estava na época do tsunami lá no Timor-Leste, não lembro que ano que foi, me perco todo nos anos aí, 10, 11 anos atrás, não foi um negócio assim? Foi menos, né? Isso. 9, alguma coisa assim. Ela estava lá, ela trouxe para nós experiências e deve estar lá, acho que deve ter voltado. E fui tendo contato com um missionário, com outro missionário. Aí nós temos contato com uma irmã que estava em Maputo, lá na África, na cidade de Chimoio. E a gente foi mantendo contato. Então enviava um valor simbólico, né, porque R$200 é um negócio simbólico, mas era o que eu conseguia arrecadar no grupo de missões que nós tínhamos na igreja onde eu era o secretário. Não era a igreja que disponibilizava, era no culto que a gente conseguia arrecadar e com aquele malabarismo todo que a gente faz, né, irmão? Vende bombom e não sei o que, e dá cofrinho, e vê se os meninos juntam a moedinha para no final do mês a gente pegar o cofrezinho e tal. E o 200 conto é o que sobrava, não é o que sobrava não, que a gente tinha estipulado para mandar mensal, porque tinha outras demandas, que a gente estava estruturando a questão de missões da igreja. Então tem uma série de coisas que a gente vai ter que ir adquirindo, né? Então, lógico, a gente arrecadava lá 500, 600 reais, não tinha como mandar isso tudo. Para nós era tudo, né?
Mas não tinha como mandar isso para a irmã, que eu acho que deveria ser o mínimo do mínimo, né? E a gente estava estruturando, então, à medida do possível, a gente ia aumentando e tal. E fazendo os trabalhos aqui também. Então, saindo para entregar roupas, principalmente no inverno, marmitex e cobertores para moradores de rua. Então, enquanto a gente estava fazendo aqui, mobilizando a igreja, a gente também estava fazendo com que a igreja tivesse essa realidade missionária. E a gente enviava carta, não é carta, né, irmão? Lógico, e-mail, né? Enviava e-mail para a irmã também retornava, o que Deus está fazendo aqui é isso, nesse mês. Então a gente pegava o relatório que a irmã mandava para a gente, expunha para a igreja, e nisso os irmãos foram compreendendo. E aí, uma certa feita, foi o primeiro ou segundo mês, isso eu estou falando do início mesmo, primeiro ou segundo mês, é por isso que eu digo, aquilo que é vontade de Deus, os recursos vêm. E eu me lembro que nós tínhamos 200 marmitex, se não me falha a memória, para distribuir à noite, né? Final de semana. Ficou 1.100 e alguma coisa, os marmitex. Fui lá no restaurantezinho aqui no Conquista. 200 marmitex e tal, 1.000 e alguma coisa, 1.100 e alguma coisinha. E eu falei, pastor, eu posso fazer o pedido, né? Para a gente arrecadar esse valor? Ele falou, André, eu não vou estar no culto não, mas fica à vontade lá. Mas é difícil, viu, André? É difícil, quero desanimar não. Mas é difícil, assim, fazer, né? Eu sei, a gente pede os irmãos para contribuir isso aqui, num dia, 1.000 e poucos reais. Eu falei, pastor, posso? Pode, tá bom. Amados, expliquei a situação, o negócio é assim assado, tem esse valor aqui, quem quiser contribuir, acho que a marmitex era 15 reais, quem quiser contribuir com uma, contribua com 15 reais, com 2, 30, 45 e tal. Recolhemos lá, 1.000 e não sei quanto, tal. Fui lá, paguei a marmitex e tal. Aí o pastor veio lá do local onde ele estava, então pastor, arrecadei tanto. Arrecadou? Não acredito. Tive uma dificuldade aqui para arrecadar, porque a gente está na construção. A gente está construindo aqui, a gente às vezes precisa de 200, 300 conto para comprar um negócio assim, a gente não consegue no culto. Como que você conseguiu? Eu falo, pastor, não, mas é tranquilo. É porque muitas vezes a gente coloca como a necessidade da obra de Deus aquilo que Deus nem vê necessidade, nem muito menos na sua obra. É por isso que Deus não move o coração das pessoas. Mas quando é vontade de Deus, Deus move o coração das pessoas e as pessoas, eles contribuem. Estou me arrepiando várias vezes. Você vai falando, vou me arrepiando, é Deus, é frio já. Sério, nossa. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. Não é? É o Espírito Santo que vai fazendo isso. É o Espírito Santo que vai dando recurso. É o Espírito Santo que vai movendo pessoas. Por que nós não temos os nossos jovenzinhos, nossos filhos, nossos adolescentes engajados na obra missionária? Isso não é incentivado. A gente não consagra os nossos filhos para isso. A gente quer que os nossos filhos sejam engenheiro, médico, sei lá o quê. Missionário, lá no fim advogado, do mundo, passando fome, sendo morto. Quem quer? Ninguém. Isso. Então, a igreja não coloca as possibilidades para os nossos jovens. A igreja, inclusive, ela não fomenta, não promove essa questão de missões. É por isso, irmãos, que nós somos hoje no Brasil uma igreja rica, mas não somos uma igreja missionária. Rica de dinheiro, rica de estrutura, rica de mão de obra, de tudo. Só que nós somos esse país deficitário, onde a gente se preocupa com as construções arquitetônicas, né? Onde se incentiva e se faz de tudo para arrecadar dinheiro, para fazer aquilo que não é prioridade. Não é prioridade. E os irmãos, eles são incentivados a isso. Nós vamos trocar e colocar ar-condicionado. Quer dizer, nós estamos... Eu não estou dizendo nem que isso é errado, irmãos. Desde o que não se negligencie a outra parte. É bom a gente ter um bom instrumento? Louvado seja Deus, né, mano? Concorda? Bom instrumento, chegou a música. Bom instrumento? Lógico que é bom. É bom que a gente tenha salas apropriadas para que tenha uma faixa etária, outra faixa etária de criança e tal, aquela coisa toda. Lógico que é bom. É bom a gente ter o ar-condicionado, lógico que é bom. Salão grande, igreja bonita, cadeira almofadada, né? E lógico que é bom. Desde o que não seja negligente no envio missionário. Porque se nós temos tudo isso e nos esforçamos para tudo isso, nós estamos pecando, literalmente pecando, irmãos. Quem não faz a obra missionária está em pecado, em desobediência. Está, na verdade, criando uma estrutura para que a gente fique confortável enquanto milhares e milhões de pessoas vão morrendo. Percebem?
Então o que eu devo fazer? No mínimo se preocupar, no mínimo orar, no mínimo conhecer alguém que está fazendo. Vai lá e faz junto, para depois você trazer para onde a sua realidade, onde você congrega, para que você possa agregar isso também na sua congregação. E aí a gente fez isso aí, foi uma das experiências só, e outras mais que Deus foi dando recurso, inclusive, não é nem puxando a brasa para a mensaginha, mas nós vamos ter agora na primeira semana de dezembro, se Deus quiser, der tudo certo, uma escola urbana de missões para a agência missionária Jocum, tá? Então vou depois mostrar para vocês, a gente vai divulgar, e quem quiser, vai ser vagas limitadas. Nós vamos ter aí, eu trabalhei 2 anos aproximadamente com essa agência missionária Jocum, que é a maior, receba em nome de Jesus a chave, que Jesus deu para Pedro, chave da igreja, chave da igreja. Então, Está chegando aqui, tá? Entrou céu. Obrigado. Então, irmãos, Estava engajado na obra lá de Jocum. que bom que vocês estão prestando atenção. Então, o que acontece? 2 anos aproximadamente. E nós iniciamos então esse trabalho, né, com a igreja local, conscientizando, levando a igreja fora das paredes, que é um desafio enorme que a gente tem, ou um lugar para o povo crente gostar da igreja, né, irmão? Não sai, ninguém tira. Aqui não sai ninguém. Não é uma dificuldade para a gente levar o povo para um trabalho de culto na praça ou ar livre, né? Levar o povo para, de repente, fazer um trabalho em leprosário, em hospitais, capelania, em presídios, fora desse ambiente aqui que é para crente, aqui é para crente, né? Então a gente tem dificuldade. Então eu fui tentando fazer isso, conscientizando da importância de missões, levando os irmãos para fora, tendo contato missionário, e nós pegamos 2 rapazes, 2 jovenzinhos na época, hoje já são casados, os 2 e tal, 2 jovenzinhos na época, e mandamos então 5 meses para Jocum, né, que tem a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, 5 meses, 3 meses interno, 2 meses para algum país da América Latina, e nesses 5 meses, inclusive, todo o evangelismo que tinha, onde havia grande aglomeração de pessoas, eles chamam de evangelismo de impacto, estava lá Jocum, né, onde eu estive inclusive 2 vezes na Parada Gay, na Basílica de Nossa Senhora, nossa não, né, só o termo, Nossa Senhora da Aparecida lá, né, então nós estávamos lá com 400, 450 jovens irmãos, coisa assim fantástica, maravilhado eu fiquei, e olha que é só experiência boa, quando você se envolve com missões, o negócio é um entusiasmo tão grande, inflama, não tem como você ficar parado, a vontade de largar tudo e de fato se entregar na obra missionária, porque você vê Deus, irmãos, o Espírito Santo agindo e realizando milagre em todos os momentos, não há mão de homem, é Deus agindo, é Deus que está em missão. Quem está em missão é Deus, não é a igreja, não somos nós, é Deus que está em missão, é a missio Dei, que a gente chama na teologia, né, um termo mais refinado, a missão de Deus. Então, eu lembro que fomos aqui na Igreja Bíblica da Paz, se não me falha a memória, no Center Norte ali, era ali, mais ou menos. E nós fomos lá passar a vigília à noite, porque nós íamos sair de manhãzinha para ir para essa basílica aí da Aparecida. Então estava lá os 400 e tantos jovens. Vocês sabem que jovem é duro, né? Muitos não trabalham, né, irmão? Duro. Foi sufoco para pagar lá. Foi merreca também, mas não sei se na época era R$50, alguma coisa assim. Eu estou falando de ida, transporte, comida lá e voltar. Mas jovem é duro. E aí o que acontece? Eu me lembro que tivemos um culto, então a vigília na madrugada, às 4 horas lá mais ou menos. E jovem não dorme, tem vigor, é um negócio assim interessante, né? Não dorme, vigília. Nós passamos o dia todo lá. Eu não era tão jovem na época, mas o entusiasmo assim me rejuvenesceu. É uma coisa fantástica, né? Quando o Espírito Santo enche o nosso coração, limitação física, intelectual, espiritual, teológica, psicológica, tudo isso vai sumindo e Deus vai preenchendo tudo, né? Aí a gente vai glorificando a Deus porque a gente vê que é Deus que age mesmo, de fato. E aí o que acontece? Nós tivemos lá o culto, aí foi a hora de arrecadar um valor, porque tinha alugado a casa de show na entrada da cidade, era o local onde a gente ia ficar. A casa de show lá, né? E tal, na entrada da cidade, que era o ponto estratégico. E tinha alugado por R$12 mil, um dia. R$12 mil.
Irmãos, o negócio assim, de missões é interessante, que dinheiro é algo de só menos importância. Ninguém liga para dinheiro. Quanto vai precisar? 20 mil. Pô, irmão, vamos orar a Deus para trabalhar. Ninguém contabiliza. 20 mil? Nossa, é muito dinheiro, né? Ninguém pensa assim. Quem trabalha na obra missionária não contabiliza, não vê essa questão financeira como sendo, nossa, 20 mil? É dinheiro, né? Porque quem trabalha com missões, evangelismo, ele pensa 20 mil, se der para salvar uma alma, louvado seja Deus, hein? Vale a pena a gente orar a Deus e trabalhar para que a gente consiga esses 20 mil. Porque se uma pessoa se salvar, esses 20 mil vai sair barato. Percebe a categoria de pensamento, irmão? Muito diferente, né? Como hoje, 20 mil, nossa, daria para a gente comprar, inclusive, um terreno da igreja. Percebe como as categorias são diferentes? E não é errado, como eu disse, desde o que não negligencia a outra. E foi lá, e o irmão disse assim, vamos louvar a Deus, vamos cantar aqui, colocaram, na minha terra diz tonel, 2 ou 3 tonéis na frente, né? Eles, e tal, e foram, então o jovem lá, colocando dinheiro naquele trem, os irmãos contando, tinha dado 5 mil, acho que de entrada lá para garantir o aluguel, mas chegando lá tinha que dar os 7 mil, então coisa de 15 minutos, 7 mil reais arrecadados assim, ó. Glória a Deus. Jovens pobres, jovens duros, mas é a obra do Espírito Santo, irmão. Nós fomos em 10 ônibus, 450 jovens aproximadamente, estávamos lá. Em torno de 400 pessoas entregaram a sua vida a Cristo, dentro daqueles milhares que estavam lá, naquela basílica. Né? Então, assim, é algo que o Espírito Santo, que Deus está fazendo. A pergunta é, nós vamos cooperar com Deus? Nós vamos entrar nessa missão? Ou a gente vai ficar nessa teoria? Ou a gente vai ficar discutindo o que deve e o que não deve? O que a igreja faz ou não faz? O que importa aqui, irmão, é entender, sim, as questões teóricas e teológicas. Mas o desafio nosso é sair, né, dessa teoria, dessa discussão e fazer alguma coisa simples. É simples, é algum projeto simples. Tudo começa na simplicidade. É uma casa de recuperação onde você vai uma vez no mês, num domingo, à tarde, visitar alguns internos que nem familiares têm. Aí está lá a mãe de um, pai de outro, irmão de outro. Aí tem lá um interno lá que não tem mais parente. Os parentes largaram, não querem saber mais. Aí chega você lá para dar um abraço. Não é, irmão? Então a gente precisa pensar em fazer alguma coisa. Pensar grande, não faz nada. Pensa alguma coisa, vai lá e faz. Isso pode se tornar grande. No volume, na dimensão, na extensão, na expansão, no alcance. Mas não é isso que importa. Importa que a gente faça alguma coisa e que isso desemboque na salvação de pessoas. E é isso que a gente está discutindo aqui. Então essa igreja primitiva, ela evangelizou o mundo todo. Isso está escrito, inclusive, acho que é Colossenses, né, 1:23. É isso? Deixa eu ver se é Colossenses 1:23. É, Colossenses 1:23. Quem quiser, não tem contato com nenhum missionário. Eu queria contribuir com 50 conto no mês. Olha a dica, Adriano. Quer se envolver com missões aqui? Eu faço um contato rapidinho com vocês, a igreja, e um missionário. Coisa rápida. Quem quiser, inclusive, no final do mês agora, para o Peru, evangelizar os Quechuas, etnia Quechua, já está engatilhado. Está tudo certo. Ficou muito em cima, né? 2.000, muito em cima, né? Vai passar acho que 10 dias. Ficou muito em cima. Mas tem as Bíblias para contribuir. Quem quiser lá, 15 conto, compra uma Bíblia na língua Quechua. Só é vendido lá, tá? Não adianta comprar aqui que não tem na língua. Igual aqui tem a Sociedade Bíblica do Brasil, lá tem a Sociedade Bíblica do Peru, né? Então os irmãos vão levar o valor e compram lá e distribuem. Parece que são 2.000 Bíblias que eles querem evangelizar. Eu postei lá no grupo, não sei se vocês viram. Né? Mas tem a escola de missões, escola missionária de férias em janeiro, dia 11 ao dia 22. Quem quiser ir para Salvador, aí meu rei, ó, ô pai, vai lá para a Bahia, para Salvador, tem lá, né? Tem alojamento, tem alimentação, igual salvação, de graça, na faixa, irmão. Aí, é só pegar um jeguezinho e ir, se quiser de ônibus, tudo bem, o avião. Mas jegue pode até sair uns dias antes, chega. Um capizinho ele vai. Então tem, irmão, oportunidade tem, gente tem, recurso não precisa muito, precisa desejo.
coração inflamado, pegando fogo pelas almas, aí o negócio vai se encaminhando. Colossenses 1:23 diz assim: se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual, o Evangelho, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Naquele tempo, no espaço de 60 anos, todos os povos, todos os continentes foram alcançados pelo Evangelho, irmãos. Sem recurso, sem mão de obra, sem dinheiro, sem muita preparação, que a gente tem muita hoje. Como que eles conseguiram? Tem uma história, ela ilustra o que estava acontecendo na final da década de 80, começo da década de 90, 1990, agora no Brasil. Dois padres, eles estavam lá na Itália discutindo, porque houve um grande crescimento do Evangelho na década de 90 aqui no Brasil, né? E perda então dos fiéis católicos. E eles discutindo o que estava acontecendo no Brasil. Assim, por que nós estamos perdendo tantos fiéis? Porque nós temos todos os recursos. O governo nos favorece em uma série de questões. Nós temos as estruturas, nós temos a história ao nosso favor, nós temos uma série de fatores ao nosso favor. O que está acontecendo? Nós temos a prata e o ouro. Aí um deles respondeu assim: mas aquele povo lá no Brasil tem um tal de levanta e anda em nome de Jesus, que está fazendo a diferença. É isso, irmão, é a ação do Espírito Santo, né, para mover. Eu pensei, inclusive, no começo que eu comecei a trabalhar com missões, mais efetivamente, que a conscientização seria o suficiente. Conscientizar o povo, pegar o povo e falar: olha aqui, está vendo quantas pessoas morrendo, olha a realidade, olha a miséria, olha a pobreza, olha, nós temos isso e isso que nós podemos fazer. Eu pensei que a conscientização, que o povo é alienado, não é? Crente é alienado. Ele acha que a vida e o mundo gira em torno da sua casa, do emprego e igreja. E nem nesse meio ele vê a realidade à sua volta. Ele pensa que é paisagem, um morador de rua assim na calçada, como um poste. Tem um poste, morador de rua, uma banca de jornal, se tornou paisagem, né? Se tornou, assim, não há uma indiferença muito grande nas nossas vidas, uma insensibilidade muito grande de você ver pessoas assim, numa situação desumana, e a gente achar que aquilo é normal. É assim mesmo. Alguém tem que fazer alguma coisa. E, irmão, quando começa esse alguém tem que fazer alguma coisa, é o PT. É o Temer. Temo eu, na verdade, que esse pensamento, ele perpetue nas nossas igrejas. Porque, irmão, a gente está, na verdade, se esquivando e transferindo a responsabilidade. Eu falei ontem, acho que foi ontem, no outro núcleo, que a matéria inclusive é a mesma. Eu disse: irmãos, nós temos, foi ontem, eu nem lembro mais, eu sei, mas eu falei essa semana em algum lugar. Nós temos a resposta para o Brasil nas nossas mãos. Nós temos, para o aflito. Não foi quinta-feira passada, agora estou me lembrando, quinta-feira passada, mas é o mesmo tema. Eu disse: nós temos nas nossas mãos a solução para o problema do Brasil, para a angústia do ser humano. Nós temos a mensagem de esperança. Temos ou não temos? Nós temos uma mensagem que o ser humano precisa e busca, que é de paz, que é de alegria, que é de justiça. Não é isso que consiste o reino de Deus? O que consiste o reino de Deus, segundo Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, verso 17? Foi uma pergunta que eu fiz. Se ninguém sabe a resposta, bora buscar a resposta. E eu dei ainda o... Não lembro certinho como está, mas é isso mesmo. Paz, alegria, gozo no Espírito. Bora lá ler então, meu. Na calma, ele vem. 14, Romanos 14, verso 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus consiste nisso. Justiça. O que seria justiça, irmão? Alguns confundem com vingança. Justiça é quando eu desejo que o outro tenha aquilo que eu tenho. Isso é justiça. Tá certo? Eu fui inocentado, eu quero que Deus também faça justiça em relação ao outro. O justifique também e o inocente também. Eu tenho aquilo que dá
de melhor ao meu filho, à minha esposa, eu gostaria que todos tivessem também essa condição. Então, querer que todos tenham tudo igualmente e desfrute de tudo que Deus é e que Deus doa. Isso é justiça, é o reino de justiça. Paz é algo que o ser humano procura de todas as formas e busca nas drogas, na prostituição, numa vida de sucesso, numa vida de fama, no dinheiro, em todos os prazeres. Eles buscam paz, paz de alma, porque a alma é perturbada. A alma do ser humano sem Deus, ela é perturbada. E essas coisas, inclusive, nunca preenchem. Há um vazio muito grande, irmãos, dentro de cada um ser humano sem Cristo. Que é o quê? A falta de paz, o príncipe da paz. O que diz o mesmo Paulo em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Quem tem paz não precisa de mais o quê? Nada. Agora, quem tem tudo e não tem paz, não tem nada. E nós temos essa mensagem de paz, né? Nós temos a mensagem que apazigua a alma do homem aflito em relação a Deus. Então nós temos a condição e a oportunidade de fazer justiça, a oportunidade de dar paz para os outros e anunciar, e alegria, irmãos, alegria, coisa que as pessoas estão perdendo, alegria de viver. Eu não estou falando de uma felicidade porque o time ganhou, felicidade porque ganhou um presente, ganhou um iPhone, um negócio novo. Essas coisas, elas vão durando só enquanto enquanto dura. Vão durando enquanto dura. Às vezes nem ainda dura o negócio, mas acabou já. Acabou a alegria. Passou o dia, né? O dia do aniversário não é um negócio assim, não? E gente manda mensagem, aquela coisa toda. Obrigado por lembrar de mim. Não foi a pessoa, foi o Facebook que lembrou. Facebook lembrou, não foi ninguém aqui lembrou. Facebook lá lembrou, né? E tal. Aí vem dar presente, aí aquela coisa toda. Passou o dia, o outro dia, acabou. Aquela euforia toda, aquela satisfação de terem pessoas ao nosso redor, né, falando que a gente é importante, que ama a gente, das nossas qualidades. Só no ano que vem. Então o negócio é muito imediato, né? Então você ganha alguma coisa, aquilo é novidade, mas daqui a pouco já não é mais. Você se acostuma, não te alegra mais. São coisas que não preenchem a alma. É um saco furado que vai sendo depositado e nunca enche, nunca preenche. Não há alegria perene, não há alegria, porque a alegria do Evangelho é uma alegria que, independente se eu estou triste ou alegre, eu sou, irmão, eu sou, não é eu estou. Não é um estado, é uma existência, é um ser. O meu ser hoje, e aliás, desde que eu encontrei a Cristo, é um ser completo, realizado, que não careço de nada, de ninguém inclusive, de ninguém, não preciso de ninguém, não tenho falta de ninguém, não estou dizendo que eu sou autossuficiente, pelo contrário, eu preciso de pessoas, porque nós somos seres que pertencemos a uma raça, a um corpo e seres sociais. Eu preciso das pessoas, mas preciso das pessoas porque pertenço a esse grupo, a esse corpo, a essa raça chamada de humana, né? Só existe uma raça, tá? É a raça humana, não existe outras raças, não é cachorro, então existe a raça humana, eu pertenço, mas eu não preciso. Se eu ficar na solidão, sem uma pessoa ao meu lado, eu estou completo, não preciso, irmãos, tá certo? Então essa é a alegria que eu tenho, de ter a companhia da fonte que gera essa alegria, que é o próprio Espírito Santo. Capítulo 7 de João, verso 37, 38 e 39, Jesus, quando viu um ritual religioso, aquele negócio todo, aquela aparente festa, que era o último dia da festa, inclusive, né? A Bíblia vai dizer o último dia da festa, estavam fazendo aquele ritual, aquele negócio religioso, mecânico, aquela liturgia e tal, estava tudo certo. Tinham orado no começo, tinham cantado 3 hinos da harpa, tinham lido a palavra introdutória, as irmãs cantaram, os jovens cantaram, os adolescentes cantaram, os varões cantaram, ninguém ficou de fora. Foi o negócio completo. Não teve isso, né, irmão?
no outro negócio lá. Mas foi tudo como manda o figurino. E Jesus viu aquele vazio na alma do seu povo, que deveria ser feliz o ano todo, irmãos. Não era em um evento, não era 3 dias de festividade. Não é? Olha só a nossa vida como um negócio doido, religioso, vazio, que a gente precisa sempre dessas coisas para dar um impulso assim, né? O povo vai se arrastando até aquele momento. Chegou lá e aquele negócio todo, um mês antes, vai ensaiar um dia que não é de culto. Não é assim, não é? Não tem disposição nenhuma, mas quando é festividade e o povo se desdobra e vem e tal, é aquela disposição para ir na costureira, fazer a roupa, a beca, a túnica, sei lá o que, ensaia e tal, né? Aí aqueles 3 dias, quem está desviado volta, é festa e tal, mas só também aqueles 3 dias, porque depois 3 dias desvia de novo, né? Gente que não tem compromisso nenhum, está lá cantando aquela maravilha, falando coisa que não vive, que não crê, que não sente, que não presencia, que não faz parte, irmão. É um negócio assim louco, de doido. E aí, estava acontecendo tudo isso. Jesus olhou assim e disse: não, eu não escolhi um povo para isso. Eu não separei um povo para que vivesse dessa forma. Aí a Bíblia diz que Jesus estava sentado vendo tudo aquilo. E ele se pôs em pé. E disse: todo aquele que tem sede, venha a mim, beba. Porque como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu ventre para a vida eterna. E isso dizia Jesus a respeito do Espírito Santo que ainda não lhes fora dado. A alegria do Espírito Santo. A alegria de ser salvo. Nós temos isso em nós. Nós podemos compartilhar isso com as outras pessoas que vivem tristes. Nós sabemos, nós conhecemos, nós compartilhamos momentos tristes da vida delas e a gente parece que meio alienado, sim, não é? A gente precisa despertar para compartilhar aquilo que nós recebemos e temos, que é Jesus, que é alegria, que é paz, que é justiça. Então a gente precisa fazer, a gente precisa se esforçar. Todos os esforços da igreja devem ser, todos os departamentos da igreja devem ser um esforço único para convergir em missões, evangelismo e alcançar outros povos. Todos os trabalhos, irmãos, todos os trabalhos. Porque se uma igreja ela não tem a proposta de missões, ela vai deixar de ser igreja. Igreja de Cristo, estou falando. Vai deixar de ser. Porque a única razão de ainda nós estarmos aqui é pelo fato de ter pessoas que ainda não conhecem Cristo. Só por isso, não. Não é nada. Porque seria muito mais fácil para Jesus, teria muito menos trabalho para Jesus, se o cidadão aceitasse num culto, né? Levantasse a mão, aceitou Jesus, aceitei, e chorando, aquela coisa toda, meu Salvador, coisa boa, mais um aqui para o reino de Deus. Puf, caía duro, Jesus fulminava, já levava para o céu. Um negócio mais fácil, irmão? Não ia ter aquele trabalho de levar para o batismo, para ver se estava liberto, não estava, né? Aqueles perrengues todos para ver se firmava na igreja, e aquelas crises, desvia, não desvia. Ia ser fácil, não ia ser não? Aceitou Jesus, morre logo, fulmina. Se Jesus não matasse, ele podia até autorizar um diácono, 38 do lado. Me aceitou, de pouco. Morre salvo, não é? Mas por que esse cidadão, essa cidadã ainda está aqui? Por que nós ainda estamos aqui, irmão? Porque é um projeto de Deus. Que projeto é esse, meu Deus do céu? Para me fazer rico? Para mim cumprir minhas promessas que ele disse naquela profecia quando eu recebi, quando eu aceitei-o? Não. Não. Nós estamos aqui ainda por um único motivo. É porque Deus quer nos usar para mostrar Ele através da nossa vida com aqueles que nós temos contato diariamente. Só para isso, para mais nada. Pelo menos é o que eu entendo quando eu leio a Bíblia. Para mais nada, irmãos. Só para isso. E a gente acha que Deus ainda está nos mantendo vivo porque vai cumprir as promessas que Ele disse. Porque quer me exaltar diante dos meus inimigos. Porque essas besteiras todas que a gente fica ouvindo, e eu falo, meu Deus do céu. E o que a gente vai fazendo? Então a gente vai vivendo para quem? Para nós. Né? Não para os outros. E os recursos que nós temos, inclusive, a gente acha que é para quem? Para nós. Apenas. Também Não é o boi que ele ara a terra, ele também debulha. Então, está tudo certo. Vem o nosso recurso, a gente desfruta, mas só para a gente? Não. A gente deve usar esses recursos, todos eles financeiros inclusive, para alcançar as outras pessoas, irmãos. Eu fico pensando
nessas igrejas que tem tanta estrutura, você vê lá aquele elefantão branco, né? Abre 3, 4 vezes na semana, à noite, 1h30, 2 horas. Ou seja, 8, 10 horas na semana, aquele negócio funcionando para o público. Que a gente sabe que nem público é, nós mesmo para os associados. E eu fico pensando, meu Deus do céu, quanto recurso que poderia estar criando lá um local onde fosse uma creche. Porque quantas mães têm dificuldade de trabalhar, irmão? Porque não tem com quem deixar as suas crianças. E a gente tem nas nossas igrejas irmãs ou irmãos que são da área, inclusive, do magistério, que tem condição de doar suas 2, 3 horas lá. E a gente podia reunir esses 2, 3 irmãos, ou de outras igrejas, e aproveitar aquele espaço para fazer isso. Olha que coisa boa. Já pensou se a Igreja de Cristo no Brasil, essa instituição que a gente chama de evangélica, usasse todos esses recursos, irmãos, arquitetônico, a gente chama na sociologia de capital social, que é mão de obra, que é gente qualificada, inclusive, né? As nossas igrejas hoje têm tudo, do bom e do melhor, no sentido profissional, isso é um fato. Gente competente, gente capaz, gente preparada, só que falta vontade, falta alguém fazer alguma coisa, Quem será esse alguém? Eu, tu, eles não, nós, vós, eles também não. Vamos conjugar o negócio aqui de separar uns dos outros, né? Então, amados, a gente precisa pensar isso e fazer alguma coisa. O desafio, e eu gostaria de fato, que na próxima aula alguém desse algum testemunho aqui. Ah, André, eu comecei a me engajar em tal coisa. Eu estou projetando e tem um projeto para o fim do ano aqui, para 2, 3 meses, para 6 meses, é isso aqui. Eu vou orar a Deus para que Deus me capacite, me caminhe, prepare pessoas que estão ao meu lado. Ah, André, eu tenho contato já com um fulano de tal que está em tal lugar fazendo lá. Eu estou contribuindo com 50 contos. No mês me comprometi para dar para ele lá. Vamos ver se a gente consegue semana que vem. É um desafio, não vale nota. Não se preocupa não. Quem não fizer também, né? Mas vamos tentar, irmão, acabar essa matéria, a gente aplicando alguma coisa efetivamente. Vamos lá? Tem um trabalho aqui que eu sei de palestras para adictos, né? De dependentes químicos. Olha aí, uma coisa que pode ser, de alguma maneira, engrossado. Um caldo engrossado aí pela disponibilidade de alguém. Ah, irmão, eu vou orar por essa situação, por esse trabalho. Louvado seja Deus. Está orando? Coisa boa. Ah, não, eu vou participar de alguma maneira. Irmãos, as escolas estão abertas. As escolas estão abertas para tudo quanto é coisa boa. Palestra. Você não quer pegar o evangelho, assim, lá, abrir a Bíblia e falar, seus meninos ruins, vocês têm que aceitar Jesus? Não quer? Não tem problema. O evangelho não se limita apenas só a isso. Tá certo? Você quer lá contar uma experiência lá que você teve? Pô, tem um projeto lá na escola, procura qualquer escola de bairro. Tem recurso financeiro, meu irmão. Financeiro. Eu fui alguns meses atrás numa escola ali do lado da Ibero, na Whittaker, né? E eu fui lá e queria fazer uma parceria com a igreja e tal. Eu disse, a igreja nossa está aí, a gente tem isso e a gente queria oferecer para atender a comunidade de uma maneira, né, mais efetiva e tal. E o vice-diretor disse, nossa, que ótimo, que bom. Falei, André, nós temos inclusive recurso mensal para disponibilizar aqui para palestrantes, me dar uma palestra aqui sobre isso e aquilo e tal. Eu falei, nossa, olha só, tem coisas, eles querem, e a igreja, e a escola está aberta, irmão, a tudo quanto é coisa que contribui, tá certo? Quer dar uma palestra lá sobre, tem um projeto interessante chamado de Escola da Vida. É assim, a proposta você vai na escola, você propõe lá 10 temas: drogas, aborto, conflito familiar, o que mais aí que concerne a vida do jovem e tal? Me ajude aí. Suicídio. Homossexualismo. Depressão. Olha, 10 temas. Fala para o diretor, escolhe 4 desses. Esse, porque o diretor sabe, ele sabe os meninos que tem lá e as demandas. O diretor conhece, ele sabe das dificuldades, os problemas familiares e tudo isso aí que a gente colocou aqui. Não, o que a gente está precisando mais é esse. 4, tá bom. E o quinto? Não, o quinto é nosso.
Então a gente pode deixar que a gente escolhe e a gente vai ministrar. Então segunda-feira, esse tema. Pega uma sala, conversa com os professores, aquela sala é doada, em cada intervalo de aula, então migra, né? Ou migra, ou então a equipe entra na sala. E aquela aula, o professor doou a sua matéria e você vai lá e ministra a palestra. Interessantíssimo. Hã? Percebe, irmão? Projeto tem, coisa boa. Isso eu dou tudo pronto para vocês. Eu dou contato para vocês. Tá certo? Quanta coisa boa tem. O que falta? Um pouquinho de empenho nosso. Um pouquinho de desejo. Um pouquinho de abrir o coração para ver o que o Espírito Santo tem preparado para a gente, irmãos. Nós precisamos dar um passo fora desse nosso comodismo. A gente precisa se movimentar de alguma maneira. A gente precisa deixar que o Espírito Santo nos inquiete. Eu quero dar uma bênção para vocês aqui no final da matéria. Não me deixe esquecer, pelo amor de Deus. Eu vou ter que chegar em casa e salvar isso no celular, porque se eu esquecer, eu vou estar pecando. Eu quero abençoar vocês. Uma bênção mesmo, uma bênção escrita, histórica lá. Tem uma bênção, eu quero abençoar todos vocês. E eu acho que essa bênção aí, o Espírito Santo vai tocar no coração de cada um de nós. Assim. Mas bateu o sinal.